É o primeiro vídeo de resumo de leituras do ano de 2020 e eu decidi que esse ano as coisas vão ser diferentes. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, vamos conversar sobre as minhas primeiras e maravilhosas leituras do ano de 2020, como vocês já viram aí no título. E as coisas vão ser diferentes em 2020 porque eu decidi que eu quero ler as coisas que eu quero, as coisas que eu tenho quase certeza que eu vou gostar, independente de alguém ter indicado ou não, priorizar as leituras que estão paradas na minha estante há muito tempo. E também eu percebi que eu estava um pouco contido durante os vídeos de resumo de leitura e eu falei, não, isso vai acabar para 2020. Eu vou me permitir ser mais sincero, ser mais verdadeiro Gostou? Tamo aqui, não gostou? Paciência. E eu espero que isso afete a forma como vocês enxergam a minha opinião e me aceitam como criador de conteúdo, aceitam o que eu tô falando aqui pra vocês, porque essa é a intenção, é nos aproximar. Mostrar pra vocês que às vezes a gente compactua das mesmas opiniões e por algum determinado motivo eu não posso falar aqui em vídeo, mas será que eu não posso mesmo? Pois é, pra 2020 eu quero ser um pouco mais autêntico em relação às minhas leituras e comigo aqui no canal. E devo dizer que testando agora em janeiro e nesse início de fevereiro deu super certo, viu? Porque eu só tive leituras maravilhosas, algumas com uns pequenos probleminhas, mas nós vamos conversar mais pra frente ao longo desse vídeo e eu espero que você fique aqui comigo pra saber a minha opinião sobre tudo. Em vista aos acontecimentos trágicos do final de 2019, eu percebi que pra 2020 eu tinha que começar o ano bem. A primeira leitura tinha que ser maravilhosa, tinha que me cativar, eu tinha que gostar, eu tinha que favoritar e eu tinha que ter uma experiência mágica. E que melhor livro para isso se não Harry Potter e a Pedra Filosofal? Pois é, eu comecei o ano lendo a edição ilustrada de Harry Potter e a Pedra Filosofal e apesar de eu já ter esse livro há algum tempo, eu ainda não tinha tido essa experiência de ler na edição ilustrada. E realmente, gente, foi uma experiência, só quem viveu sabe. Eu não sei colocar um número assim determinado pra falar que essa é a releitura de número tal de Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque eu já fiz incontáveis vezes. Essa releitura foi um pouco mais especial em vista do contexto e em vista de ser a edição ilustrada, porque as ilustrações enriquecem essa obra e é uma experiência que todo fã deve passar. Não precisava, na verdade, nem ter as ilustrações, só às vezes uma textura na página que já dá aquele sentimento de isso é Harry Potter, sabe? Aí eu tô tentando achar e não consigo achar, né? Óbvio. Não é isso, mas assim, uma texturinha, sabe? Um fundinho de uma cor diferente. Enfim, e obviamente eu fui fazer essa leitura de forma crítica, deixar o meu sentimento nostálgico de Harry Potter de lado pra poder avaliar melhor a obra. Wingardium Leviosa! E eu acreditei na magia de Harry Potter porque funcionou. Funcionou e eu tive leituras maravilhosas ao longo do mês. Então, ó, quer começar o ano bem? Já sabe, né? Foi um livro favorito, mas assim, apesar de ser uma releitura, acho que não está contando, porque efetivamente tivemos livros favoritos esse mês, que foram primeiras leituras. Tivemos então a maratona literária de verão do Geek Freak para impulsionar as nossas leituras de início de ano, e sempre é uma oportunidade muito boa de começar o ano lendo muito. E o primeiro livro que eu terminei foi Nevermore, da Kelly Creeth. Quem traduziu o livro eu não sei, porque a editora não botou aqui com destaque. Marcele Barros Soares foi quem traduziu, publicado pela editora Pandora. Pandorga, gente... O que tá acontecendo? Tudo que eu sabia sobre esse livro antes de começar a ler é que ele possivelmente era um romance sobrenatural e que os elementos sobrenaturais dessa história eram relacionados a Edgar Allan Poe. Por isso que é Nevermore, né? Porque o Raven, o Corvo, falou Nevermore ali lá no poema do Edgar Allan Poe. E eu, como gosto bastante do Edgar Allan Poe, resolvi dar uma chance pra esse livro. Ficou um tempão no Desejados, comprei, ficou um tempão parado na estante e resolvi pegar agora pra ler. E honestamente, essa leitura não foi tão ruim igual eu achei que ela seria. Basicamente aqui nós vamos ter uma mocinha e um mocinho. Eles são colegas ali de classe e no início da história eles vão precisar fazer um trabalho juntos sobre um escritor. E aí eles optam por fazer sobre o Edgar Allan Poe. E até basicamente a metade da história, a gente vai ter um YA contemporâneo normal. A gente vai ver os dramas desses personagens em relação ao ensino médio, coisinha de namoro, de draminha, porque adolescente tem uns dramas que só eles conseguem entender. E a coisa fantasiosa aqui vai tomar um rumo lá pro final da história. Então é um livro bastante dividido nesse quesito, porque ele funciona sem magia na primeira metade, depois na segunda metade tem a parte fantasiosa, e ele é um romance sobrenatural, porque essa mocinha e o mocinho vão acabar se apaixonando ali, mas também não é o que move a história, sabe? Pelo menos eu não senti isso. E não foi de todo ruim, porque eu achei um livro bem legal, foi uma aventura divertida, eu me senti inclinado a continuar essa série, mas não sei se efetivamente eu vou, porque aqui no Brasil só tem até o segundo volume publicado, e os e-books em inglês estão muito caros,
caso, então eu não sei se eu quero investir meu dinheiro e meu tempo nessa série. De qualquer forma, eu achei as referências ao Edgar Allan Poe válidos. A gente tem o grande vilão aqui desse livro, vamos dizer assim, é a Morte Rubra, que é uma clara referência a Edgar Allan Poe, mas também não é muito o foco do livro não. Ele pega bastante nessa parte do trabalho dos dois ser sobre o Edgar Allan Poe. E honestamente tem umas coisas na escrita que eu falo tipo, não aguento mais, não consigo deixar isso passar. E um bom exemplo disso é que a mocinha pega o telefone do mocinho. E aí o mocinho, ao entregar o número de telefone pra ela, fala assim, querida, se você precisar me ligar, me liga, mas não depois das 9, tá? Não me liga em circunstância alguma depois das 9. Aí ela pensa, beleza, nossa, mas será por quê? Será que a mãe não gosta que liguem depois das 9? Será que a mãe já está dormindo depois das 9 e isso vai atrapalhar ela? não acontece nada até umas 100 páginas depois em que ela precisa efetivamente ligar para o mocinho e ela, sem saber, liga depois das 9. Aí acontece um fuzuê, ela vê uma gritaria e tal, uma confusão, ela desliga o telefone e pensa, putz, será que eu não podia ligar para ele depois das 9? Meu anjo! Coisas assim que mostram uma certa imaturidade na escrita me fazem, tipo, revirar os olhos e falar, hahaha, beleza. Tentou, mas não deu certo. Só que assim, pra leitores talvez mais novos isso acabe passando e não vai afetar a experiência, pra mim ele não se tornou melhor por causa dessas coisinhas assim de escritas imaturas. De qualquer forma, eu acho um bom livro, acho que merecia mais sucesso entre o público adolescente e só não fez talvez por causa dessas capas, mas honestamente as originais também não valorizavam em nada a história, vou deixar aqui pra vocês verem a coisa horrível. Então, assim, é questão de público, é questão de oportunidade. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro e se sentir próximo ao público-alvo, que é o público adolescente, que gosta de um romancezinho meio dark, aí dá uma chance pra esse livro, vai valer a pena, eu acho. Mas a próxima leitura veio pra arrebatar o meu coração efetivamente, e foi um livro que sofreu muito hate no passado, e eu quero encontrar essas pessoas. Você que deu hate pra esse livro, vem aqui nos comentários que a gente tem assuntos pessoais para resolver. É uma brincadeira, tá? Mas eu realmente acho que o hate pra esse livro foi bem injusto. Eu sei, bebê, calma, eu sei, você foi injustiçado, calma, papai vai resolver isso, vai fazer um vídeo no canal exaltando você. Para de chorar, calma. Estação 11, da Emily St. John Mandel. É esse livro pós-apocalíptico que mexeu muito comigo. O livro é da Intrínseca e traduzido pelo Rubens Figueiredo e assim, eu amei esse livro de uma forma que eu não estava esperando. Aqui atrás tá falando assim, magnético, e é realmente o que ele é, porque eu não conseguia largar ele. E é um livro muito bom de personagens, de desenvolvimento, de narrativa desses personagens, mais do que acontecimentos na história em si. As pessoas acho que podem detestar ali o estilo da narrativa, detestar o final que fica em aberto, detestar que o apocalipse não é bem trabalhado e não é motivador principal da história, mas assim... A grande questão desse livro são os personagens e eles me cativaram, tá? E esse livro mexeu tanto comigo que eu sabia que se eu fizesse um vídeo separado pra ele, eu tinha que falar as coisas profundas do meu coração que eu pensava. E aí surgiu o vídeo resenha de Estação 11, que não sei pra quê, porque ninguém assiste, não é mesmo? De qualquer forma, eu gostei muito do resultado daquele vídeo, gostei das respostas das pessoas e eu preciso confessar que editando o vídeo eu chorei ouvindo as minhas próprias palavras. O livro mexeu tanto comigo que eu, falando sobre o livro, me convenci a ler o livro que eu já tinha lido, e aí eu me arrepiava, e eu terminei de editar o vídeo com lágrimas nos olhos, porque eu me convenci, eu relacionei comigo mesmo lendo o livro. Foi algo meio surreal e que já puxa link pro próximo livro, olha só. Que foi Recursão, do Blake Crouch, e o livro não tá aqui comigo, mas aqui tá a capinha pra vocês identificarem. Esse é o novo lançamento do Blake Crouch, que é escritor de Matéria Escura, um livro que fez bastante sucesso aí no passado, e que inclusive eu ainda não li, mas quero ler. E esse é um livro que nem tava na TBR da maratona, mas eu comecei a ler o livro, não conseguia largar ele, e aí eu precisei terminar. Simples assim. É um livro que fala sobre viagem no tempo, e a gente vai acompanhar um mocinho e uma mocinha, na verdade são adultos, tá? O mocinho e mocinha é só um apelido, que tem diferentes papéis aí nessa história em relação a essa viagem no tempo. E óbvio que em algum momento da história eles vão se encontrar e a confusão é tão grande nesse livro, vai virando tanto uma bola de neve, que os dois vão precisar juntos resolver essa situação em relação à viagem no tempo, porque daqui a pouco o mundo vai acabar. E pra mim, na metade do livro, podia falar, o mundo acabou e é isso, valeu a leitura. Foi uma leitura muito viciante, eu não conseguia parar de ler. Eu não dei 5 estrelas porque eu acho que o romance dessa história não foi muito bem aproveitado. Na verdade ele era até desnecessário. Eu acho que foi só um romance usado pra cativar determinado público, só que assim, pra mim ele não afeta a história. Ele não é determinante pra mover esses personagens por causa do romance. Pra mim ficou algo um pouquinho forçado. E também eu
algumas coisas ali no final deixaram o livro brega. Porque o livro tem toda essa mensagem, essa lição de vamos aproveitar a nossa vida porque só vivemos uma vez. Só que aí se você coloca o personagem principal falando essa lição de moral, fica brega. Não explicite a lição de moral. Deixa as ações dos personagens mostrar ela pra gente. Porque se o narrador tá falando, olha gente, a lição do livro é essa, fica imaturo, fica infantil, e aí ficou brega. A verdade é que ficou brega ali no final. De qualquer forma, isso não atrapalhou a minha experiência, porque eu dei 4,5 estrelas, justamente porque foi um livro instigante e viciante, e a experiência de leitura dele foi muito boa. E inclusive, quando eu terminei de ler, eu fiquei extremamente chateado, revoltado com o livro, talvez, porque você vira a página e o livro acabou, tem uns agradecimentos ali, e você quer que aquela cena do final do livro continue, e aí você fica meio, o que tá acontecendo? Fiquei revoltado, talvez tenha batido do livro e dado um berro no meio da casa, talvez isso tenha acontecido. Querida Intrínseca, acho que o meu livro de recursão veio com páginas faltando no final. Poderia, por favor, me enviar a versão completa em PDF por e-mail? Muito obrigado, Lucas. Mas o que a gente pode fazer por agora é lidar com aquela cena e simplesmente imaginar o que aconteceu depois. E aí a magia do Harry Potter continuou fazendo efeito e passou pra fevereiro, e eu terminei as minhas leituras agora no início do mês. A primeira delas foi a biografia do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson e traduzida pelo André Czarnobyl. Esse é um livro gigantesco, ele tem menos um pouquinho de páginas porque o final é de referência, notas de rodapé e etc. Mas o livro tem várias marcações, né? Eu gostei muito dessa história. História não, né? Biografia, porque o Leonardo da Vinci realmente existiu. E esse é um livro muito incrível porque ele é escrito de uma forma muito fluida. Apesar de ser uma biografia, o Walter Isaacson deixa as coisas muito dinâmicas, sabe? Muito gostosas de serem lidas. E o livro não foca só na vida do Leonardo da Vinci. Ele também vai fazer algumas análises das obras do Leonardo, das principais obras dele e mais famosas, e contextualizando junto com a vida dele. Então, ele vai começar falando de uma obra, falando o que o Leonardo estava fazendo da vida dele, aí ele pula para uma próxima etapa da vida do Leonardo e aí bota outra obra que o Leonardo estava fazendo. Ele consegue fazer isso de uma forma muito homogênea, muito sutil, sabe? De misturar coisas subjetivas com coisas objetivas. E no fim é uma leitura muito espetacular, 5 estrelas, favoritado com toda certeza. Inclusive vai sair um vídeo aí mais pra frente que é um vlog de leitura só desse livro aqui, porque às vezes eu li alguma coisa e queria dividir esse pensamento com vocês, então fica melhor num vlog só pra esse livro aqui. Não se esqueçam dele pra vocês assistirem depois. E com o fim dessa leitura eu finalmente tenho uma resposta pra aquela pergunta do tipo, que figura histórica você gostaria de conhecer, sabe? Esse tipo de coisa. Que a gente nunca sabe responder quando faz essa pergunta pra gente, agora eu sei, é Leonardo da Vinci. Porque que homem incrível, que pessoa incrível pra se conhecer, e eu gostaria muito de ter conhecido o Leonardo pessoalmente. E, enfim, leia um livro pra ter esse desejo também. O último livro que eu tenho pra falar é um livro muito pesado em alguns sentidos, e vai sair um vídeo mais pra frente falando de uma forma mais objetiva sobre ele. A gente vai tratar com um pouquinho mais de profundidade sobre os temas que o livro traz, e a Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. Essa é uma republicação pela editora Alfaguara, com tradução do Cássio de Arantes Leite. Essa é uma distopia política clássica, escrita em 1935, e eu especifiquei distopia política porque distopia é um subgênero de ficção científica. E aqui a gente não tem elementos de ficção científica, é só uma política desgraçada mesmo. O livro é escrito em 1935 e narra 1937, então não é um futuro tão distante assim para ser considerado futuro distópico ou ficção científica, porque a tecnologia é a mesma do mundo que ele estava vivendo. É um pouco até difícil de classificar, mas acho que distopia política fica muito claro que a política do país vai estar ferrada. E vão eleger o pior presidente possível para os Estados Unidos, que vai instalar uma ditadura ali que todo mundo estava avisando. Olha, se esse cara for eleito, coisas ruins vão acontecer. E as pessoas... não vai acontecer aqui. E aí elegeram um cara, nada do que ele prometeu aconteceu e se instalou uma ditadura, igual todo mundo tava falando. Consegue relacionar isso com alguma coisa da atualidade? Eu não consigo pensar em nada não. Lá naquele vídeo a gente vai tratar mais sobre isso e eu queria dedicar aqui pra falar sobre a minha experiência lendo esse livro. Que é um livro sim difícil, mas não porque ele é escrito em 1935. A gente tem um personagem principal que é um jornalista opositor a esse governo, mas ele não é um personagem que é muito determinante ali pra história. A gente só tem ele pra acompanhar a visão desse governo de uma pessoa mais próxima, sabe? Pra gente se sentir íntimo desse personagem. Mas em muitos momentos o livro é quase que jornalístico, porque parece
parece que cada capítulo é uma reportagem de jornal sobre o que tá acontecendo, e vão aparecendo várias pessoas ali naquele capítulo que só são figuras pra personificar um discurso que o autor quer colocar aqui, entende? Então às vezes você tá lendo uma reportagem de jornal que fala fulano de tal deu depoimento e falou isso, aí o dono da padaria falou aquilo outro. É mais ou menos nesse estilo. E justamente por causa disso tem uma certa dificuldade de ler esse livro, porque tem muitos nomes de pessoas, muitos nomes de lugares, de cidades, de estabelecimentos, de ruas, de coisas que não vão relacionar com você, porque você não tá vivendo essa realidade. Acredito que pros americanos essas coisas soem mais reais do que pra gente. E quando em um parágrafo acaba enchendo tudo de nome de gente que não faz sentido pra você, a leitura vai ficando arrastada e tal, e isso é um pouco difícil. Tem temas muito pesados aqui também, na parte que o governo tá pegando livros das pessoas e queimando. É doloroso, doeu meu coração. Tem cena de tortura também, pessoas raptadas e sendo torturadas, então é um livro pesado nesse sentido também. Mas de qualquer forma, eu acho que é um livro muito importante de ser lido e muito importante de principalmente propagar a mensagem dele. Mesmo que você não leia, é importante que a gente saiba da existência dele e é importante que a gente saiba o que ele trata sob forma de ficção. Porque muitas coisas aqui eu pude relacionar, e aqui tá uns post-its pra provar isso pra vocês, com a nossa política atual. Então, poxa, um livro de ficção tratar de coisas que estão realmente acontecendo, isso é muito importante. E tão importante quanto a gente ler essa obra é a gente entender o que ela representa, o que ela significa e ajudar a não perder isso. Ajudar essa mensagem continuar se propagando aí para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. E eu espero conseguir isso com o meu vídeo. Dar a oportunidade de pessoas que não vão ler esse livro aqui, de terem contato com alguns temas e, não sei, talvez se sentirem interessados e refletirem um pouco, porque, né, conhecemos a população, age sem pensar. E se pensa é porque viu uma fake news e aí tá pensando tudo errado, né? Porque a gente achou que tava evoluído, gente. Mas aí, século 21 e tem gente que acredita que a Terra é plana. Então a gente percebe que alguma coisa deu errado. Vamos resetar o planeta porque não tá dando certo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de leituras. Me dizem aí nos comentários se vocês gostam desse novo estilo, pra eu me sentir cada vez mais confortável de falar as coisas pra vocês e de mostrar também as coisas que eu senti lendo esses livros com vocês. Mas o que eu tô falando de esquecer? Ah, é do joinha, que vocês já sabem, compartilhar, se inscrever no canal. Tem link de compra pra esses livros lá embaixo pra vocês apoiarem o nosso trabalho, que é muito importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo no canal, tá? Por favor, não me abandone. Até lá, tchau!